Olá, estamos aqui para mais uma lição do curso Aliançados para Sempre. Sejam bem-vindos e vamos caminhar hoje na lição de número 8. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre o tema domínio ou compromisso. Uma lição muito legal, a gente vai poder entender algumas coisas, né? Importante, como os dominadores estão presentes na nossa relação e qual é o nosso nível aí de compromisso, de comprometimento com essa relação conjugal que é tão importante para que a gente continue crescendo nela, né? Isso aí. Introdutoriamente, nós temos aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 11 e o verso 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Muito bom, que legal, né? Esse texto é maravilhoso. Mostra exatamente que nós estamos ligados um ao outro, né? E aqui já a Bíblia colocando pra gente que não há um melhor, outro que é pior, né? Não há um nível de desigualdade, não né? Não há um nível de desigualdade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tá, mas a gente começa aqui nesse primeiro momento pensar numa questão de um triste dilema, né? Porque assim, ó, até onde pode haver liberdade, independência depois de assumir o compromisso com o casamento? Esse é o medo, né? Às vezes até daqueles que estão pensando em casar. Estão pensando em casar hoje. Às vezes o jovem fala assim, mas eu vou casar, vou perder minha liberdade, né? Então, o que é liberdade? Como é a liberdade dentro do relacionamento conjugal? E acho que vai ser bem importante a gente pensar nessa lição de domínio ou compromisso. Olha só, visto que somos uma só carne, até onde eu posso ser eu mesmo ou eu mesma? Esta é uma indagação que essa lição propõe a responder, pois muitas pessoas, quando se casam, perdem suas identidades, deixam de ser elas mesmas, se anulam e muitas chegam ao caos de realmente não terem mais prazer em viver. Quando chegam a esse ponto, dois extremos podem acontecer: morte emocional por suicídio ou homicídio, né? Eu decidi, não quero mais, anulei, né? Não quero mais, não vou mais me manifestar emocionalmente, ou o outro não permitir a manifestação ou a vida emocional do cônjuge. Ou então a separação conjugal, né? E que difícil, né? Por exemplo, olha só, esse parágrafo tem muitas coisas importantes para a gente pensar, né? Nós somos uma só carne. Visto que somos uma só carne, eu perco a minha identidade. Tem muitos casais que não compreendem essa questão de ser uma só carne e parte exatamente para esse extremo de perder a identidade. Por isso que a gente coloca aqui a questão do dilema, de um triste dilema. Porque, poxa, me caso, tá, estou casada, então eu sou uma só carne com ele. Nesse ser uma só carne, como que fica se eu tenho alguns sonhos, se eu tenho alguns desejos, se eu tenho algumas ideias, alguns posicionamentos diferentes dos posicionamentos, ideias, sonhos e projetos do Jaziel? E se eu tenho meus sonhos, meus desejos, meus hobbies, como é que eu vou praticá-lo? Se agora nós somos uma só carne, então nós temos que fazer tudo junto. Mas tem coisas que eu quero fazer, ou que eu gosto de fazer, e vou fazer sozinho. E a Joyce não vai me acompanhar. Então, nós precisamos perceber essa identidade, né, individual, né, e essa individualidade, e que às vezes ela está sendo sufocada, né, por essa questão do domínio. Então nós precisamos pensar, né? Olha só aí no segundo parágrafo, diz assim: escapar, sair deste dilema, ou não ter o desprazer de experimentá-lo, é possível. É o que queremos ajudá-los a fazer. Para tal, é necessário entender como se deve desenrolar um relacionamento conjugal saudável, partindo de como não se deve ser, até chegarmos ao ponto de como realmente deve ser. Então vamos lá, né? Primeira questão aqui para a gente conversar então é a questão do domínio, certo? Olha,
Existe o domínio natural, que pode ser exercido sobre o outrem, o autodomínio, que deve ser exercido no interior de cada indivíduo, mas também existe o domínio satânico, que poderá ser exercido por um indivíduo sobre o outro, ou pelo próprio Satanás, através de opressões e até mesmo possessões. Com certeza. Então, esses são dominadores, né? Às vezes o inimigo vai usar algo externo, que não seja vocês dois, para poder oprimir, trazer uma opressão para a relação conjugal. Então, é uma questão espiritual, você precisa estar atento a isso. Ou às vezes Satanás vai conseguir fazer isso através da brecha, do pecado, da legalidade que você abriu no seu casamento e que você não se arrependeu, não consertou, não houve uma mudança, continua às vezes aquele mesmo problema por longo tempo. Então ali há sempre uma oportunidade para que o inimigo possa estar corroendo, destruindo o seu relacionamento. Ainda que vale ressaltar, reforçar que o relacionamento conjugal é um relacionamento que se dá no nível de humanidade, que nós somos responsáveis por aquilo que acontece ou deixa de acontecer no relacionamento. Contudo, é claro que existem questões espirituais que nós precisamos estar atentos, né? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir o seu casamento, ele quer tirar de você essa coisa tão boa, né? Essa dádiva de Deus, e então você precisa prestar atenção nisso, mas lembrando sempre que você tem uma grande responsabilidade, que é fazer a sua parte. Segundo parágrafo do ponto 2 diz o seguinte: o domínio pode acontecer de várias maneiras, como através do dinheiro, sexo, idade, por grau de escolaridade, opressão na mente, aqueles argumentos, né, fortes que faz com que a pessoa não se sinta aceita, né, no relacionamento como ela é. Esse tipo de atitudes traz um certo domínio, né? Por exemplo, o cônjuge que ganha mais, sim, né? Por conta do ganhar mais, ele exerce um domínio sobre o outro. E né? se isso estiver acontecendo com relação à esposa, ainda por conta da nossa cultura, ainda a gente tem o quê? Ainda parece que aumenta ainda esse domínio, né? Potencializa esse domínio. E a gente precisa prestar muita atenção, porque o dinheiro acaba sendo um lugar de opressão, né? Mais na frente você vai ter uma lição específica sobre as questões financeiras, mas nós precisamos prestar atenção aqui, estamos chamando atenção para a questão de dominadores. Exatamente. A questão, assim, eu vou pontuar aqui a questão do sexo, por mais que já tenhamos falado sobre a questão da sexualidade, né? Mas, assim, por vezes as mulheres acabam controlando seus maridos, se utilizando do desejo sexual dos homens, né? Do desejo sexual do seu marido. Então, assim, você tem sexo se você fizer o que eu quero. Se você me dar o que eu quero. Mesmo que isso não seja verbalizado, né? Exato. Mesmo que isso aí seja uma coisa velada na relação, mesmo que isso não seja dito verbalmente, mas isso é o que está de fato acontecendo. Então o sexo passa de prazer e de algo bom para o casamento, passa a ser o quê? Um lugar de domínio, né? Do controle, que não é nada agradável. O domínio também pode ainda, gente, acontecer de outras maneiras, né? Por outros motivos, por uma questão de insegurança, rejeição, medo, egoísmo, descontrole emocional, amarras do passado, pecados, religião, nível social e muitos outros. Olha só, quantas coisas aqui estão sendo colocadas como dominadores, você percebeu? E às vezes nós precisamos perceber no nosso casamento onde ele está agindo, né? É na questão das amarras do passado, né? De algo que às vezes você não consegue lidar bem com o perdão, que nós já falamos para vocês aqui sobre isso, mas que você ainda continua dominando com aquela situação, porque um dia você fez isso, então você exerce um controle nessa cobrança, né? A questão de religiosa, muitas vezes,
né? Que às vezes o casal tem discordâncias religiosas, precisam conversar sobre isso, não estão se entendendo. Nível social, você hoje está assim porque eu te ajudei, eu fiz isso. Eu sei de onde eu te tirei. Eu sei de onde, essas coisas. Então nós precisamos pensar que isso são dominadores. Exatamente. E o domínio amarra as pessoas a laços de escravidão desnecessários e impede que elas realizem suas missões. Ele afeta todo o relacionamento conjugal, ou seja, muitas áreas não resolvidas em sua vida ou em seu casamento pode estar sob algum tipo de domínio. Se você não resolve, você está em um tipo de amarra. Então, seja questões emocionais, questões espirituais, você precisa começar a pensar em como vamos resolver isso, para se livrar destes dominadores. Então vamos lá agora, identificando os dominadores. Para começar, você precisa fazer uma análise sincera de como está a sua vida. Você tem crescido como pessoa, como esposa, esposo, mãe, pai, dentro do seu casamento? Seu cônjuge tem crescido? O relacionamento de vocês tem crescido, tem amadurecido? Eu queria que você pensasse nessas 3 perguntas. Elas são importantes. Você tem que avaliar o seu crescimento. Você, às vezes, eu costumo dizer uma coisa, que às vezes chega alguns casais para o aconselhamento, para conversar sobre o relacionamento, fala assim, não pastor, mas eu já tenho 20 anos de experiência. E aí eu falo assim, para alguns, eu cheguei a dizer, olha, tu não tem 20 anos, tu tem 1 ano repetido 20 vezes. Entendeu? Você não cresceu, você está daquele mesmo tamanho, você não desenvolveu. Está com as mesmas atitudes. Está com as mesmas atitudes, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então você precisa procurar desenvolver isso. Muito bem, então feita essa análise, então a gente pode passar para identificar aí alguns dominadores, né? Para que a gente possa se desvencilhar deles, vencê-los, né? Para se desenvolver um relacionamento, então, saudável. Os dominadores são inúmeros, né? Nós vamos então aqui citar alguns, conversar a respeito de alguns. O primeiro que a gente traz aqui para a nossa conversa é a questão da interferência de Satanás nas nossas vidas através do pecado. É né? questão espiritual mesmo, né? O diabo agindo através da brecha, do pecado, da legalidade, que às vezes nós deixamos e não fechamos isso. Né? O pecado é um laço que nos amarra, prendendo-nos a domínios satânicos. Se você pecou no passado, no nível de relação amorosa, ou seja, cometeu algum pecado em algum período de namoro, ou já no período em que vocês estavam casados, quer seja com seu cônjuge ou com outra pessoa, e ainda não se arrependeu, confessando a Jesus e pedindo perdão, já pode então identificar nessa situação uma amarra que certamente está trazendo consequências negativas para o seu casamento hoje. E a única forma de você, então, se livrar disso é, de fato, você ir para o arrependimento. Porque aqui nós estamos lidando com uma questão do acusador. Né? Satanás acusando você de algo pelo qual você ainda não se arrependeu. Né? E aí vem o nosso olhar para nós e, às vezes, o sentir culpado. E aí você passa a vida inteira olhando para o cônjuge, se sentindo culpado de algo que você fez, que ainda não se arrependeu, que não houve conserto. Isso é um domínio, porque você não está com liberdade nesse relacionamento, você não está livre nesse relacionamento, você está amarrado. Né? O pecado, uma amarra que você não consegue se livrar. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, o pecado não é um problema. O pecado nunca foi um problema. Nós temos a solução para o pecado, que é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O problema nosso é o arrependimento. Ou a falta dele, né? Ou a falta desse arrependimento. Quando nós não nos arrependemos, isso se torna um problema. Exato. Né? E aí Satanás fica te acusando.
você vai tendo uma vida totalmente amarrada por aquele laço que ficou e que você não se despreendeu dele, né? Olha que bacana o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Que coisa boa! É libertação, né? É se tornar livre, livre das amarras, livre do domínio das acusações, não é? Uma vez que há o arrependimento, que há o perdão, nem o cônjuge pode ficar acusando. Com certeza. Porque se Jesus já perdoou, quem sou eu para acusar de alguma coisa? Né? Estar livre, né? Deus não te chamou para você ficar debaixo da escravidão, mas livre de toda amarra e de todo pecado. Então essa é a primeira amarra que nós estamos apontando para você, o primeiro dominador, né? O pecado com o julgamento, né? Com a acusação, na verdade, contra você por coisas que você não conseguiu se arrepender e você então fica com esse sentimento de culpa, né? Você não precisa carregar o sentimento de culpa, você precisa do arrependimento genuíno e verdadeiro, que é uma mudança na sua trajetória. Olha, eu fiz isso no passado, mas agora eu mudei minha trajetória e eu estou vivenciando agora um novo momento na minha vida. E aí você olha para frente, né? Esse é um olhar para que essa amarra se desfaça da sua vida. O seu olhar precisa ser para frente. É isso aí. 3.2, o cônjuge através da manipulação emocional. Gente, olha só, a alma pode produzir uma falsa sensação de segurança, o que leva uma pessoa doente emocionalmente, que por consequência é imatura, insegura, às vezes, se sente rejeitada, a buscar segurança através da manipulação ou dominação do cônjuge e não do compromisso. A manipulação emocional acontece por meio de explosões de ira, de choro, de desprezo, de ameaças, de silêncio. E o silêncio é a forma mais poderosa de manipulação emocional. Nós até falamos na lição de comunicação sobre a questão do silêncio, né? Do sair pela tangente. Mas vamos pensar assim, ó. Quando a pessoa ela é imatura, se sente insegura, rejeitada, silencia, se coloca na condição de coitada. De vítima. De vítima, a vitimização. Palavra perfeita, ótimo. Se eu me colocar na condição de vítima, eu preciso de alguém cuidando de mim. Não é? Eu manipulo o outro para que ele possa cuidar de mim. Exatamente. Porque às vezes parece assim que a manipulação é alguém que é proativo, né? Que se manifesta. Mas o se colocar na condição de vítima, de se vitimizar, faz com que o outro faça aquilo que eu estou exigindo, né, de cuidado sobre mim. Mas isso num primeiro momento pode até dar certo, né? Por um período ali, mas daqui a pouco já vai virar um peso para o outro, né? E aí o outro vai querer... peso para aquele que tem que atender às necessidades. E um peso para quem se coloca nessa condição de buscar, né? Essa necessidade. É uma marra, porque daí eu não busco o meu crescimento. Não cresço, né? Então você precisa não manipular o outro através das suas emoções, mas você precisa conhecer você mesmo, conhecer suas emoções, trabalhá-las e fazer com que elas sejam curadas, restauradas, ressignificadas, para que você possa seguir em frente de uma forma amadurecida, sem esse dominador, sem esse manipulador da relação conjugal. Muito bem. 3.3, o cônjuge através do domínio religioso. Gente, olha só, o religioso é um dominador. Usando a Bíblia, ao seu bel prazer, o dominador usa textos isolados para dominar o cônjuge. E assim, né? Infelizmente os homens são os que mais fazem isso, né? Porque tem aquela questão da submissão que é um drama mal compreendido. É verdade. Às vezes ele diz, olha, quando parece que acabam os argumentos, aí você diz, não, mas a Bíblia diz, você tem que ser submissa, quer dizer, cale a boca. Né? Ele não tá dando uma interpretação correta da submissão, mas está dando um cala-boca. Exatamente, né? Aí é o machismo, né? Aí entra, se manifestando. Exatamente. Então nós precisamos compreender
como a Bíblia coloca claramente. Vamos para Efésios tentar entender um pouquinho que nós não podemos usar a religiosidade, usar Deus para fazer o outro ficar calado, né? Deus me falou isso. E aí o outro parece que tem que se submeter àquilo, porque se Deus falou, não tem mais para onde, né? E às vezes Deus não falou. É Ele que está falando. Porque quando Deus fala, além de nós obedecermos com alegria, é uma coisa boa, não é um domínio. A Bíblia diz que Jesus dizendo assim, o meu fardo, ele é leve, né? As coisas de Deus são prazerosas, são leves, né? Agora, o cônjuge que quer dominar o outro através da questão religiosa, coloca sobre o outro, com certeza, um grande peso. Então vamos ler aí o que diz Efésios 5, 21 a 25. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa obedeça em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então aqui nós temos um exemplo bíblico e um modelo, né, de submissão e de amor, né, de respeito e de amor, de uma condição extraordinária para que o casamento possa estar estabelecido. E a submissão aqui não é a mulher não poder ter expressão, não poder falar, não poder dar a sua opinião, não poder ser uma parceria. Tanto é, se vocês veem, o texto de Efésios, ele começa no versículo 21, nos convidando a sermos submissos uns aos outros, né? Não é uma submissão unilateral, é uma submissão de ambos, que vão trabalhar para que esse casamento, para que esse relacionamento seja melhor. Olha, a palavra submissão, né, significa o quê? Debaixo de uma mesma missão. Então, qual é a missão? A missão do casamento, homem e mulher, família, né? A missão é em que os dois estão juntos, né? Então, para essa missão, nós dois nos colocamos e nos submetemos a ela. Agora, há um modelo aqui conjugal de amor e de submissão, porque não é um domínio, é uma parceria conjugal onde os dois estão trabalhando o casamento, né? E aí que o homem, Joyce, queria colocar isso, o papel do homem é muito importante, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? O amor é algo extraordinário. Você já imaginou você com um marido que te ama, com um marido que te respeita, com um marido que te entende, que é paciente, longânimo, que é benigno, que tem as características de Cristo, dos frutos do Espírito estão reinando na vida dele? Como é que você não vai estar submissa a uma pessoa assim? E é muito legal também a gente pensar que a questão da submissão é uma entrega voluntária. Exatamente. Não é algo forçado, porque há um homem que ama, que compreende, que é longânimo, que é benigno, é muito fácil, é tranquilo. A gente se entrega voluntariamente a esse homem, não há resistência, porque pode acontecer de que a pessoa seja obediente, mas não seja submissa. Exatamente. Pessoas podem até, eu estou obedecendo o meu marido, mas você não está sendo submissa. E que não tem nada a ver, obediência com submissão são coisas totalmente diferentes, não é? Você pode obedecer uma pessoa para uma determinada tarefa, mas nunca ser submissa àquela pessoa. A obediência, ela se aproxima mais da escravidão do que da submissão, se a gente parar para pensar, né? Porque a submissão é entrega voluntária, né? Obediência, eu estou reconhecendo a autoridade de alguém, então eu obedeço porque aquela pessoa é autoridade.
né? Se ela é uma autoridade boa ou ruim, não está em discussão aqui, mas eu reconheço a autoridade, então eu obedeço. A submissão não, é algo voluntário, parte do meu coração, eu faço aquilo de uma maneira livre. É por isso que aqui tem o contexto do amor e da submissão. Então eu me entrego voluntariamente a alguém que me ama. É por isso que nós estamos falando, diferenciando domínio de um compromisso. A submissão não é um domínio. Exato. Ela é um compromisso que eu assumi na relação conjugal. Isso é muito... Assim como o amor também, né? Exatamente. O amor aqui não é só uma questão de sentimento, né? Exatamente. Tanto que a Bíblia fala que os maridos não devem tratar as suas esposas com amargura. Olha que coisa boa, né? Então não é uma questão de sentimento, é uma questão de comprometimento. Comprometimento. Compromisso. Eu me comprometi em amar. E exato. o amor tem toda uma caminhada que eu vou desenvolver para que eu possa demonstrar ele. Porque o amor vai dizer para minha esposa, olha, eu te amo. Você precisa ser submisso que eu te amo. Mas nas minhas atitudes eu não demonstro nada de amor por ela. As minhas atitudes estão dizendo tudo ao contrário. E aí, como que ela vai então ter prazer e voluntariamente se submeter a isso, já que essa submissão é voluntária? Ela não vai conseguir fazer. Então, eu preciso amar não só com as minhas palavras, mas como Cristo amou a igreja. Veja só que coisa extraordinária. Que coisa boa, né? Como o casamento fica bom, né? Fica leve, não tem opressão, não tem dominação, mas a parceria, o comprometimento mesmo, né, se estabelece como base pro nosso relacionamento. E é claro que a gente não pode esgotar aqui nessa lição, e nem pretendemos fazer isso, todo esse assunto, porque ele seria um assunto muito longo, sobre essa questão da submissão, do amor, que são coisas muito importantes para a gente pensar e estabelecer para que sejam vivenciadas no nosso relacionamento. Mas tem uma coisinha no 3.4 que é muito importante, que é um dominador terrível, que é eu mesmo através do autodomínio. Olha só, gente, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo, que flui nas atitudes através da renovação do entendimento pela palavra, sem peso, pelo contrário, trazendo paz, alegria, refrigério. Em contrapartida, o autodomínio é uma ação sua sobre você mesmo, que nunca será suficiente para sanar as dificuldades, podendo trazer a si mesmo exigências perfeccionistas, inferioridade paralisante, culpa amargurante, soberba arrogante e anulação de si mesmo. É uma forma de aprisionamento, né? A pessoa não se permitindo conhecer a si mesma. Não se permitindo ser quem é. Não se permitindo ser quem é. Porque a gente tem as nossas potencialidades e as nossas limitações. E aí, esse autodomínio, uma cobrança exagerada, aquelas pessoas que cobram muito de si mesmo e daí nunca se acham à altura para satisfazer o outro, e aí logo a cobrança é grande, o sentimento de inferioridade e os problemas daí surgem ali. E esses dominadores vão corroendo você. Você não consegue viver um casamento legal porque nunca vai estar satisfeito. Então você tem que tomar cuidado, né? E você precisa vencer isso. Né, ter uma ajuda, fazer com que você possa crescer, conhecer a si mesmo, ter esse autoconhecimento que é muito importante para a relação conjugal. E aqui é importante a gente pensar assim, porque essa forma de viver, se autodominando, se autocontrolando, leva a gente a um esgotamento emocional. Né? É um peso muito grande que a gente traz e a gente acaba com isso construindo muros ao nosso redor, onde a gente não permite o acesso do outro a nós e a gente também se esconde de nós mesmos. Exatamente. Né? Não querendo parar para se olhar, para se perceber, na verdade assim, fugindo de si mesmo e fugindo do outro. E aí a gente não consegue desenvolver um relacionamento. Claro. E ele passa a não ser um relacionamento de compromisso, mas passa a ser um relacionamento de domínio. Exatamente, né? Exatamente. Então você precisa fugir do domínio em busca da liberdade. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Né? Ponto 4. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, quando começamos a perceber que há possibilidade de sermos donos do nosso próprio nariz, e isso pode aflorar em diversas fases da vida, né? Como às vezes até na infância, pré-adolescência ou adolescência,
Passamos então a lutar por uma sonhada sensação de liberdade, né? Aquela sensação que eu estou livre, agora eu sou livre, agora eu posso. Não é? E às vezes tem muitas pessoas que pensam nisso ou caem nisso quando já estão casadas. E aí eles começam a achar que é o casamento que está impedindo ele dessa liberdade. E nós podemos perceber aqui que o casamento não impede você de ser livre. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Né? Exatamente, queridos. Por termos sido criados por Deus para sermos livres, a nossa alma busca esse estado de liberdade. No que não há nada de errado. Contudo, esse desejo, essa busca pode sim nos trazer problemas na relação conjugal, se houver a falta de compreensão do que realmente quer dizer liberdade. Então, o que é liberdade? Né? O que você quer fazer com essa liberdade? Porque uma liberdade sem o compromisso do casamento, aí não cabe no casamento. Porque é óbvio que a partir do momento que a gente decide se casar, a gente está decidindo abrir mão de algumas atitudes, práticas, né, atividades da vida de solteiro. Para se colocar numa outra condição, num outro relacionamento saudável de uma vida conjugal, aonde eu estou comprometido. Por isso nós estamos falando lá de compromisso ou domínio. Quero lembrar sempre o título dessa lição, porque existe um compromisso e nesse compromisso ele tem liberdade, mas ele também tem compromisso. Existem alguns limites. Aliás, a liberdade sem compromisso não é liberdade, é uma bagunça. Exato, exatamente. Então, o que a Bíblia diz, tá? Nossa liberdade não está em nós mesmos, não está em uma fuga para um casamento ou em uma fuga de um casamento, mas em Jesus. Antes de entrarmos aqui no texto, acho que é importante aqui a gente pensar sobre essa frase. Porque assim, muitas pessoas se sentindo aprisionadas, às vezes pelos pais, né? Ou por uma condição financeira difícil. Assim, vou me casar para eu ter liberdade, para eu conseguir algumas coisas, não é? E vão para o casamento. Ou o contrário. Estão no casamento e se sentem aprisionadas, então querem sair do casamento para ter liberdade. Né? E a nossa liberdade não está nisso. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. João capítulo 8, versos 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só que legal. Isso em todos os sentidos. A verdade sobre o casamento vai te libertar. Porque quando você sair daqueles padrões estabelecidos talvez na sua mente ou naquilo que você aprendeu ao longo da vida sobre o casamento e você for para a Bíblia e olhar o que é o casamento, você vai conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar. Porque às vezes tem coisas e prisões que as pessoas estão vivendo no casamento que na verdade não tem nada a ver com o casamento. São da sua alma, são de Satanás, são da cultura, é da questão religiosa. Não é o que Deus está falando a respeito do casamento. Porque Ele idealizou para o homem o casamento exatamente para que eles se completassem e fossem livres nessa relação. Né? Mas é nós mesmos que nos colocamos em amarras que a gente acha que é do casamento. Não. O casamento, ele é conhecendo então essa liberdade, é conhecendo esse Deus, é conhecendo os valores, os princípios que estão estabelecendo, é que nós vamos sendo livres a cada dia. Isso aqui é fantástico, é maravilhoso, a palavra de Deus trazendo para nós uma libertação, né? E à medida que você vai conhecendo, você vai tendo a oportunidade, certamente, de vivenciar coisas diferentes. Segundo aos Coríntios 3:17. E onde o Espírito do Senhor está presente, ali existe liberdade. E a Bíblia ainda diz em Gálatas 5:1, diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Olha só, você quer liberdade, querido? Eu quero liberdade. Como? Se você não buscar essa liberdade através da verdade em Cristo Jesus. Não é saindo do casamento que você vai ter liberdade, não.
Entende? Não é entrando em um casamento que você vai ter liberdade. A liberdade vem de Cristo na sua vida. E aí, livres, eu entro no casamento. Aí o casamento é diferente. Com certeza. Ó, liberdade não é falta de compromisso. 4.2. O Gálatas 5,13 diz assim, ó: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Olha que legal, né? Você às vezes, o que tem que ter cuidado aqui nesse versículo chama a atenção da gente para o domínio da carne, né? Ó, você foi chamado para a liberdade, mas não deixe essa liberdade se torne uma desculpa, né? Às vezes, por ser livre, você está se tornando uma desculpa. Você está percebendo que é uma desculpa para a manifestação da carnalidade, né? As obras da carne, eu sou livre, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Quer dizer, você está se desculpando, porque isso não tem a ver com liberdade, né? Em Cristo Jesus nós encontramos essa nossa verdadeira liberdade. Muito bem. Olha, há uma ideia de que os solteiros são livres e os que se casam se amarram, tornando-se prisioneiros. O casamento saudável nunca será uma relação onde as pessoas se sentirão presas. Lógico que há casamentos doentios, né? Casamentos patológicos, onde realmente existem cônjuges que vivem em um cárcere. Mas essa não é a ideia, gente, né? Porque o compromisso do casamento não torna os cônjuges prisioneiros, mas sim a doença dos seus parceiros. Não é? O compromisso do casamento, o casamento não torna as pessoas doentes, mas eu, doente emocionalmente, entro num casamento, vou tornar aquela relação doentia. Então, veja bem que se eu curo isso, o casamento sempre será legal, sempre será bom. E é para isso que nós estamos te chamando. Uhum. Por outro lado, há aqueles que pensam e vivem uma liberdade promíscua, onde os votos, as promessas feitas no dia do casamento não fazem mais parte da vida, nem tampouco os ensinamentos bíblicos. Na verdade, essas pessoas já não eram livres, mas escravas do pecado, servas da própria carne e continuam assim no casamento. Aqui fecha exatamente o que você disse em momentos anteriores, não é? Nós precisamos ser livres para casar, né? E continuaremos livres pós-casamento, mas não descomprometidos com valores, princípios que a gente assume com essa nova vida, com essa nova fase, que é a fase de casados. E olha mais para encerrar Romanos 6,16, né? Encerrar essa parte tópico, aqui. Né? Diz assim, ó: não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, a quem você serve é aonde você vai estar preso ou livre. Isso aí. Bom, falado sobre a questão dos dominadores ou do domínio, agora nós vamos conversar um pouco sobre a questão do compromisso, que é base para o relacionamento. Olha, acompanhando então aí é o ponto 5 da sua apostila. Casamento pressupõe compromisso, assumir deveres, funções, papéis que quando solteiro não eram necessários. Compromisso exige renúncias voluntárias, conscientes e sinceras. O compromisso é o alicerce do amor. As desilusões podem acontecer, trazendo decepções, frustrações, mas uma vez que o compromisso foi firmado de fato e verdade, o amor é revivificado, pois ele tudo sofre, tudo espera. O compromisso traz ao casamento saúde, segurança, confiança, alegria, satisfação, complemento, companheirismo. Casamento exige maturidade, como já foi falado em outros momentos no curso. Somente pessoas maduras e dispostas a renúncias podem assumir compromissos verdadeiros e duradouros. Isso é muito importante, né? O comprometimento que você tem com o seu casamento faz com que você esteja aí, ouvindo, fazendo essas lições e realmente se importando em fazer as práticas. Então,
dou valor àquilo que eu estou comprometido. Do que eu valorizo e com o que eu me comprometo. Eu me comprometo com aquilo que eu valorizo e eu valorizo aquilo com o que eu me comprometo. Exatamente. Né? Agora, sabe, José, aqui essa questão de que quando nós estamos solteiros, nós não temos a necessidade de assumir algumas funções e comprometimentos Do casamento, né? Claro, Nossa. você é solteiro, é solteiro. Agora, a partir do momento que a gente se casa, a gente precisa entender que precisamos fazer renúncias voluntárias. Né? O compromisso é isso. O casamento é voluntário, você não é obrigado a casar. Você decide casar, então você precisa se jogar nesse comprometimento que o casamento também está propondo para você, né? Exato. O ponto 6 fala então da questão dos tipos de relacionamento. Olha, mesmo longe de uma relação de domínio, ainda existe o perigo de se viver uma relação doentia, patológica, que é consciente e vantajosa ou inconsciente e apática. Então vamos pensar em algumas coisas, né? Vamos tentar ver 4 tipos de relação. Primeiro é a relação 6.1, que fala aí da dependência. Uma relação de dependência traz para ambos os cônjuges grande desconforto. Um peso, né? Um peso, né? As pessoas que são dependentes normalmente têm vantagem nessa dependência, sendo que, ao mesmo tempo, se sentem por vezes inferiorizados, vivendo um conflito existencial, trazendo consequências, instabilidade conjugal, sempre necessitando da ajuda do outro para tomar até as suas decisões mais pessoais, corriqueiras, pequenas, pessoais, do dia a dia, né? Só que assim, né, uma das vantagens da dependência é a gente se isentar da responsabilidade, né, com as decisões, porque para cada decisão há uma responsabilização. Né? Há uma consequência, uma responsabilização. Então, nesse modelo de casamento de dependência, eu me desresponsabilizo. Aí eu jogo para cima do outro toda essa responsabilidade. Deu certo? Beleza. Não deu certo? A culpa foi sua. A responsabilidade é sua, né? Exatamente. Essa é uma atitude do dependente, né? Por se sentirem inferiorizados, não conseguem dizer não. Então, necessitam sempre da aprovação da outra pessoa para decidir. Um marido dependente não consegue assumir o seu papel de sacerdote da casa, não consegue assumir o seu papel ali de marido, né? Muitas vezes de pai, não consegue, porque ele é totalmente dependente. E às vezes isso fica confortável nessa dependência. Não é saudável, nós estamos falando de confortável. Né? Confortável para quem? Talvez para aquela pessoa dependente, porque para o outro já vai ser um peso. Exatamente. A menos que aquela pessoa tenha uma característica de ser dominadora, né? Porque aí junta a fome com a vontade de comer. Né? Porque um dependente com um dominador, né? Aparentemente a relação fica legal, né? Mas não, gente, cada um tem que ter o seu espaço, né? Cada um precisa se manifestar, porque olha só, quando se fala de uma mulher dependente, né? Aqui a gente tem que pensar que tanto para o homem quanto para a mulher, né? Pode ser confortável ou pode ser também algo que faça com que a pessoa morra emocionalmente. Por conta de não ter coragem de dizer um não, de não ter coragem de dizer o que pensa, ou de dizer um sim, né? Ou de assumir plenamente as suas responsabilidades, né? Bem como sua função, seu papel ali na relação. Na relação conjugal, né? Como marido e como mulher, como pai, como mãe e assim por diante, se colocando cada um no seu lugar, né? Então a relação... nós estamos falando do tipo de relacionamentos, tá? Dependência foi a primeira aqui que nós estamos colocando. José, a armadilha aqui é que no primeiro momento é confortável e tranquilo. A questão é que ao longo dos anos, mesmo para aquela
pessoa que no primeiro momento ficou confortável, fica desconfortável. Vai ficar pesado. Fica desconfortável por conta de que ela deixa de existir na relação. E para aquele que, então tinha um controle sobre o outro que era dependente, fica pesado. Exato. Né? Então, nós estamos falando de tipos de relacionamentos, dependência. O segundo ao contrário, é a independência. Ser independente é uma briga estabelecida há alguns anos, né, há algum tempo, declarada principalmente pelas mulheres. Se antes elas viviam numa situação de dependência total, hoje a busca é pelo outro extremo, o que também não é saudável. Né? Exatamente. Na relação conjugal, você vai perceber que a independência também, tal como a dependência, ela não vai caber na relação conjugal. Ela vai precisar ter aqui o seu ajustamento. Tá, olha só, em muitos casamentos, essa é a relação que se vive. Independência para ambos, sob um contrato onde os acordos são estabelecidos como separação financeira, né? Cada um aí vivendo a sua própria administração dos seus ganhos, dos seus proventos, né? E vivendo uma relação sem a interferência do outro, né? E essa independência... Sem a participação. Sem a participação. E essa independência, ela é muito mais no campo do egoísmo, né? Do individualismo, do que... da individualidade de uma relação saudável. Então, a independência hoje, talvez apregoada, ela não é uma coisa tão saudável como as pessoas estão imaginando. Então, nós precisamos caminhar para aprender aqui um pouquinho sobre, e vamos chegar daqui a pouquinho no quarto item aqui da nossa lição, para entender um pouquinho onde nós podemos ser melhores. Tá. Então, assim, ó, no contexto da independência, os casais dizem assim, ó, cada um vive a sua vida, sua profissão, e chega um absurdo de concordarem em ter outros relacionamentos fora do casamento. Não, você é livre. Gente, assim, hoje há diversas formas de se viver um relacionamento, né? Não dá nem para entrar aqui para nomear as tantas formas de viver um casamento, mas se chega ao cúmulo da independência de um relacionamento aberto, né? Descomprometido, que a gente está aqui dividindo a mesma casa, algumas coisas, mas tudo bem se você tiver uma relação com outra pessoa, desde que eu tenha esse direito também. Poxa, que casamento é esse, né? Esse não é o modelo bíblico, o modelo que nós observamos nos princípios, nos valores da palavra de Deus, e é por isso que o Paulo chama a atenção da gente para dizer assim, usando da liberdade, você está dando ocasião à sua carne. Então nós temos que perceber quais são os valores que você quer para o seu casamento, né? E nós estamos falando de um relacionamento diferente, né? Que é o relacionamento que Deus propõe para nós vivermos, aonde nós vamos ter liberdade, vamos viver essa liberdade, mas ele não pode ser um casamento, e o casamento bíblico não pressupõe nem a dependência e nem a independência, nesse caso, onde eu não tenho participação na vida do outro. Mas esse casamento, com os valores, os princípios, quer agregar a sua individualidade à conjugalidade. Nós colocamos aqui um exemplo extremado, né, de viver um casamento onde a independência é tamanha ao ponto de ele poder ter uma relação com outra pessoa e ela ter uma relação com outra pessoa, chega a ser realmente um exemplo extremo. Mas essa questão da independência acontece nos pequenos detalhes, como por exemplo assim, você não pode ter acesso ao meu celular, porque é meu, né? Então eu tenho a minha senha, o meu e-mail você não tem acesso, o meu celular você não tem acesso. Olha, se eu não puder entrar na vida do outro e sair da vida do outro, participar de tudo que é dele, poxa, que relação é essa? Não há uma confiança, né? Porque a questão não é você invadir o outro, mas é a confiança que você tem no outro, né? E uma relação assim, nos moldes da independência, é uma relação fria emocionalmente, onde os cônjuges vivem se protegendo, ou seja, se escondendo um do outro. É claro que se trata de uma relação doentia que carrega uma máscara de modernidade.
Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa independência tem que ser discutida na nossa caminhada conjugal. Isso mesmo. Bom, 6.3, outro tipo de relacionamento é o relacionamento de codependência. Muitos casamentos com aparência saudável vivem nessa situação que é muito sutil, gente. É uma relação onde existe um totalmente dependente e outro que encontra significado no bem-estar, em ajudar nessa dependência. Essa codependência pode ser emocional, por causa de um vício, ou de uma dependência química de forma geral. Nessa relação, precisa sempre existir um doente, um que esteja mal, para que a relação se estabeleça no fato de eu ter de cuidar do outro. Se não houver um problema, eles não conseguem se relacionar. Isso acontece na maioria dos casos de forma inconsciente. Isso é muito interessante, porque às vezes o alcoolismo está presente nessa relação, né, a dependência química, porque se não tiver aquela situação para nós cuidarmos, então nós não temos um casamento. Então, o problema nos vincula, sabe? A codependência é sempre um fator externo, um terceiro, né, fator que nos vincula. Exatamente, vai trazer um vínculo para a relação. E isso esconde, de fato, nós dois. Você sabe, assim, acho que um exemplo para clarear essa ideia, mais no contexto familiar a gente consegue identificar isso. Um filho que está sempre doente. Então, o casal se une como casal para cuidar desse filho. Então, sempre alguém tem que estar doente na família. E o próprio filho, às vezes, vai manifestar a doença exatamente para unir o casal. Então, se você não curar isso, você também não vai curar aquilo que está fora. Ou seja, se nós nos unimos como casal, se nós vivemos um relacionamento conjugal legal, pode ser a cura dos nossos filhos. Exatamente, eles não precisam de um problema para que nós possamos estar juntos para cuidar daquele problema, né? Exato. Isso fala um pouquinho da codependência. Olha que legal, né? Você começar a perceber e visualizar o seu casamento por esse ângulo e olhar que esses dominadores não podem tomar conta de você. É isso aí. Tem uma frase bacana que tem no seu material, do Paul Tournier, que ele diz assim, ó: os fracos dominam o mundo, pois eles manipulam os fortes para cuidarem deles. Né? Essa frase diz muito, acho que dá para você fazer aí inúmeras reflexões a partir dessa ideia do Paul Tournier. Agora chegamos no 6.4, que é onde a gente queria exatamente que você pensasse em colocar a sua relação, que é na interdependência. A interdependência é o tipo ideal de relacionamento para se viver no casamento. É a condição de ser independente, mas escolher compartilhar sua vida e decisões com o cônjuge. É uma relação onde as necessidades e fragilidades são conhecidas, reconhecidas, admitidas e confessadas, estando sob controle e não sendo usadas como arma na mão para domínio. Os cônjuges poderão se expressar, emitir opiniões, compartilhar pensamentos, ideias, sonhos, fragilidades, medos, anseios, tristezas, frustrações, sem medo ou receio de recriminação, zombaria ou outro tipo de maldade. Que legal, onde você pode chegar nessa convivência, né? Onde você expressa os seus medos, suas ansiedades, suas tentações. Eu tenho a minha independência, mas eu não me nego em deixar o Jaziel participar do meu espaço, da minha vida. Né? Quer dizer, vivo a minha individualidade, mas decidi conjugar contigo, né, o casamento. Então isso é importante, isso é interdependência. Eu sou livre, eu tenho liberdade, mas eu estou comprometido. É diferente, né? E nesse compromisso eu consigo fazer o quê? Compartilhar tudo, né? Então nisso nós precisamos crescer agora e olhar para isso e pensar aqui, ó. Você consegue se expressar, né? Em que nível desses itens que estão sendo colocados aí? Então, a prática da interdependência, aí no ponto 7 da sua lição, precisa agora, você precisa caminhar nela, né? O conceito de interdependência
é bom e bonito, mas precisa ser manifesto no dia a dia, na prática do dia a dia. E é a graça de valorizar a diversidade, a diferença, né, no contexto desta unidade conjugal. Então, eu queria que você pensasse nesses 3 pontos, nesses 3 exemplos, né, de como isso pode acontecer no seu casamento. Bom, na tomada de decisões, olha que bacana a manifestação da interdependência. Na medida do possível, o consenso deve ser praticado. Se houver o possível, vamos praticar o consenso. Se não houver consenso, tudo bem. Há algumas questões em que eu vou discordar do Jaziel para sempre. E não é por isso que nós deixamos de viver o casamento. Eu tenho uma forma de pensar, uma forma de agir diante de determinadas situações. É o meu jeito de ser. E eu tenho uma forma de agir, de pensar diante de determinadas situações, com o meu jeito de agir, mas nem por isso nós vamos ter um conflito na conjugalidade, porque aquilo não está interferindo na conjugalidade, faz parte da individualidade. Agora, na medida do possível, o consenso deve ser praticado. Tá. Outro ponto é quando a decisão é individual, ou seja, quando está ligada ao papel ou à responsabilidade de um ou de outro, a própria pessoa tem a última palavra. Claro, diz respeito a mim, então eu tenho a minha individualidade naquela decisão. Exatamente. Quando a decisão é rotineira, como onde almoçar ou passar um fim de semana, pode fazer um rodízio, o que permite diversidade de atividades ou outras situações, né? Porque às vezes o marido sempre ele escolhe o lugar onde a esposa nunca escolhe, ou sempre ela, não, quero ir naquele lugar, não, vamos em tal lugar. E às vezes a gente tem uma preferência, e nós homens ainda, nós gostamos muito da rotina, né? Nós temos muitos de nós temos um pouco de dificuldade de diversificar. Então às vezes a gente quer ir sempre no mesmo lugar, você gostou, você vai sempre ali, né? Então, agora, as coisas rotineiras o rodízio entre o casal, entre os próprios filhos, às vezes, é muito bom para a dinâmica da família, isso é bem legal. Em último, quando a decisão for coletiva e envolver o casal, a família inteira, e não houver consenso, aí a última palavra fica com o líder. E o líder, gente, é aquele que tem mais habilidade para aquela situação específica, né? Claro. Como, por exemplo, a gente vai fazer um investimento, comprar alguma coisa. Mas eu acho que agora não é hora, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo. Ou, por exemplo, assim, a gente quer sair para comer em algum lugar. Tá, aí um dos filhos faz uma sugestão, mas lá é muito caro, eu acho que nesse momento não dá, vamos no outro, vamos comer alguma coisa mais barata hoje, e fica aquela discussão e tal. Bom, quem está com a administração, porque nós teremos uma lição sobre a questão financeira, e aí a compreensão será um pouco maior em relação a isso, mas tem aquele que é o responsável pela administração, porque tem mais capacidade, mais capacitação para administrar financeiramente. Então, a palavra fica com ele, né? Exatamente. Ele está administrando, está sabendo, está delegado a ele ou a ela essa responsabilidade. Ela vai poder dar a sua palavra final para que as coisas estejam caminhando de forma muito ajustada. Ok? 7.2. Nas resoluções de conflito, a manifestação da interdependência, né? Nas resoluções de conflitos. A interdependência é testada em meio a conflitos. Enquanto tudo vai bem, andar em consenso não é difícil, mas quando as cabeças esquentam, as feridas são cutucadas, os mecanismos de defesa se erguem. É preciso observar a melhor atitude a ser tomada, como fazer e em que momento fazer. Então nós precisamos pensar, como é que vamos resolver isso? Como é que vamos fazer? E há aqui uma sugestão, né, que o David Albuquerque, ele diz em 5 modos de resolver conflitos. Faz essa pontuação que existem esses 5 modos de resolver um conflito. O primeiro é assim, eu venço e você perde, porque eu estou certo e você está errado. Ponto. O segundo, vou sair dessa situação, isso me incomoda, portanto me retiro. Né? Está se retirando daquele
de resolver aquela situação. Vou ceder porque sou bonzinho e cedo porque quero evitar a sua ira. Olha só. É outro modo. É outro modo. Vou percorrer a metade do caminho negociando um acordo. Vai até um certo ponto, né? E o último, importo-me o bastante para confrontar, pois quero viver o relacionamento e também a sua integridade. Cada um desses itens, cada um tem uma tendência, né? Ou cada pessoa, cada um tem uma tendência de preferir um desses estilos, né? Quando você olha os relacionamentos conjugais, você vai perceber que cada casal, cada pessoa nesse casamento tem a tendência de se fixar ou de preferir um desses estilos. Mas o que deve acontecer não é fixar-se em apenas um deles, pois cada forma de resolver tem a sua hora, a situação a ser aplicada. Tem hora que eu preciso sair mesmo do relacionamento. Tem hora que eu preciso caminhar até a metade do caminho. Vamos negociando. Tem hora que eu perdi mesmo. Entendeu? Então, são momentos. Agora, se você se fixar em uma única forma, aí você vai ter muitos problemas. Vai enrijecer a relação, vai se estabelecer aí uma dominação. Exatamente. Aí vai ser um dominador e não vai ser um compromisso na relação. Muito bem. Outra forma de se viver a interdependência, 7.3, é na definição de papéis e criação de projetos. Na junção de duas pessoas, algo novo sempre é criado, seja um projeto, um bebê, um lar, uma família. Uma pessoa sozinha não tende a criar algo novo, tende a expressar o que ela já é ou conhece. Nós estamos falando dessa criação de algo na conjugalidade. Okay? A relação, né? Trabalhar juntos em qualquer projeto requer conversa, respeito, definição de papéis, entendimento, resolução de conflitos, e isso tudo acaba fortalecendo o casamento. Os papéis no relacionamento conjugal, teoricamente, são bem definidos como pai, mãe, marido, mulher. Na prática, nem sempre isso acontece. Percebemos muitos cônjuges deixando de exercer seus papéis e isso traz sobrecarga ao outro. Por exemplo, um marido que não exerce a função sacerdotal sobrecarrega sua esposa e traz desajuste familiar. Um homem que não assume sua função paterna leva a esposa à dupla função, da mesma forma a esposa e assim por diante. Então, nós precisamos pensar se estamos assumindo o nosso compromisso dentro da relação conjugal. E precisamos fazer isso. Exercendo a nossa função, né? Exercer ali a nossa função, né? De vivenciar e dar ao outro a segurança. A mulher, a mãe, o marido, o esposo, né? A interdependência possibilita suporte para o exercício das funções já definidas. Mesmo assim, não é fácil, pois muitas vezes requer tempo para se chegar a um acordo. Mas o resultado normalmente são de maior qualidade e, preste atenção, durabilidade. Uma relação duradoura vem com a interdependência. Quando a gente consegue se ajustar, chegar a um acordo, o acordo sempre é o melhor caminho. Nem sempre ele é possível, gente. Nós temos que trabalhar com a realidade da nossa vida diária. Nem sempre um acordo é possível, mas nós devemos buscar na medida do possível. Exatamente. E é necessário entender e reconhecer a dependência e a independência para poder celebrar a interdependência. Então, eu desafio vocês a terem coragem, né? Se vocês percebem que precisam mudar o modo como vem o relacionamento, 3 coisas precisam interagir no seu relacionamento conjugal neste momento. São elas: coragem, abertura e atitude. Olha só, coragem e abertura para tomar as atitudes de mudança. Coragem e abertura para ouvir. Coragem e atitude para falar o que se faz necessário ser dito. Coragem e atitude para se libertar
da opressão dos dominadores. Você não só pode, como deve ser você mesmo, onde quer que esteja. Que legal! E eu quero convidar vocês, no final da nossa lição, como sempre fazemos, a ir lá para a página individual, né? Onde a gente vai ter ali um exercíciozinho de fixação para que a sua semana seja uma semana de investimento no seu casamento, né? Então, ponto 1 diz assim: você se sente amarrado, oprimido ou paralisado quando ou em que área da sua vida conjugal? Olha, é muito importante vocês refletirem sobre isso. Está aí para você escrever. Eu sei que às vezes não é muito fácil você diante do outro falar das amarras, mas já estamos no momento do nosso curso que essa liberdade precisa acontecer. Então, se você ainda se sente amarrado, em que área? Às vezes tem algo que está amarrando ainda você. É hora de você colocar aí no papel para você começar a refletir como você vai modificar isso, né? E o ponto 2... Como você define liberdade no casamento? Aí é o seu conceito de liberdade no casamento, né? Uma vez que você colocar isso em palavras, você vai poder perceber o que está aí na sua mente, né? O que está aí na sua vida em relação a esse conceito que é tão importante e às vezes assim tão mal compreendido. E aí tem um exercício agora, né? Bem interessante, para você responder sim ou não. O ponto 3, o exercício é assim estou. Então, com tranquilidade, você vai assinalar um X no quadro que condiz como você está. Aí você vai seguir aí no seu material, né? O exercício número 4, juntos vocês vão fazer então uma análise do casamento de vocês, também assinalando com o X, o que diz respeito aí ao tipo de relacionamento que vocês identificam que estão vivendo. Aquele relacionamento, dependência, independência, codependência e interdependência. Olha, às vezes vocês não estão totalmente dependentes ou totalmente independentes, mas há áreas amarradas na vida de vocês de dependência, há áreas amarradas de independência e que estão prejudicando a conjugalidade. Então o convite é para vocês fazerem essa análise e voltar tudo o que vocês têm na relação para a interdependência, né? Onde vocês estão na codependência nessa relação? Então, eu acho que aqui dá muitas reflexões para que você possa trabalhar a sua semana de maneira mais proveitosa. E encerrando o exercício, vocês vão responder juntos que atitudes vocês podem tomar para crescerem em interdependência. E na prática da semana, então, de acordo com as condições de vocês, né, a mulher escolherá algo que deseja realizar junto com o marido e ele fará. E o homem escolherá algo que deseja realizar junto com a esposa e ela fará, né? E tem os exemplos aí, por exemplo, passear, né, numa praça, num parque, ir ao cinema, jogar futebol, de repente vai dizer, eu quero que você vá comigo num jogo de futebol essa semana, você vai ficar lá na torcida, fazer um gol pra você. Mesmo que você não goste. Tomar um sorvete, enfim. Aí fica na criatividade e na possibilidade de vocês. Vocês nos darão retorno dessa atividade e nós esperamos vocês então para a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e permaneçam sempre aliançados para sempre.